Hoje, vamos reservar um tempo para refletir sobre a palavra de Deus com o sermão intitulado Fé para vencer as provações. Na dinastia Joseon, havia dois comerciantes que viajavam juntos para vender seus produtos. Esses dois comerciantes tinham personalidades ligeiramente diferentes. Um tinha tendência a reclamar, enquanto o outro era sempre otimista. Quando me refiro a alguém como otimista, não quero dizer que essa pessoa é descontraída ou incapaz de fazer as coisas corretamente. Em vez disso, refiro-me a alguém que não reclama quando enfrenta uma situação. Já que os dois comerciantes tinham personalidades diferentes, eles pareciam se complementar bem. Um dia, no calor intenso do verão, eles se viram tendo que escalar uma colina muito alta. Se houvesse carros naquela época, eles poderiam apenas dirigir por cima da colina. Mas como não havia carros, eles tinham que subir a pé. O comerciante que costumava reclamar disse: eu já estou encharcado de suor por causa desse clima quente. Nós realmente temos que andar sobre essa colina íngreme? Ele reclamou de ter que ir ao vilarejo do outro lado da colina. Porém, a pessoa que sempre era otimista não via a situação dessa forma. Amigo, do que você está falando? Nesse clima quente de verão, qual comerciante escalaria essa colina para vender mercadorias naquela vila? Já que os comerciantes não iriam para lá. Se formos, com certeza poderemos vender tudo o que estamos carregando conosco hoje. Esse clima não é, na verdade, uma bênção para nós? Essas duas pessoas sempre tiveram perspectivas diferentes. Um sempre pensava na dor e nas dificuldades que estavam por vir, enquanto o outro sempre considerava as recompensas e os benefícios que vêm após suportar as dificuldades. O motivo de contar a vocês sobre esses dois mercadores hoje é que toda a nossa amada família de Sião também enfrenta provações e dificuldades em nosso caminho de fé. O próprio Jesus nos deu suas palavras sobre esse assunto. Se alguém quer vir após Jesus, o que deve carregar? Para aqueles que não seguem Jesus, pode parecer correto não carregar a cruz, mas em suas vidas, inevitavelmente, eles encontrarão uma cruz. Quando vários tipos de cruzes nos são dadas, se dissermos, estou atormentado, lutando e sofrendo por causa dessa cruz, e colocarmos elementos de reclamação à situação, acabaremos falhando. Porém, aqueles que pensam nas recompensas e bênçãos que vêm após o sofrimento e o trabalho árduo, nunca dirão essas coisas. Eles sempre sorrirão, pensando, o que virá depois? O reino dos céus nos espera. E Deus nos deu a promessa de nos tornarmos o sacerdócio real no céu. Ele disse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Imagine Deus preparando um lugar para seus filhos no reino dos céus, enquanto espera o retorno deles. Neste mundo, onde somos viajantes e devemos partir em breve. Que diferença faz se vivemos em um único cômodo ou em uma grande mansão? De qualquer forma, esses são apenas lugares por onde passamos. Há crentes que levam a vida de um viajante, enquanto outros levam a vida de um errante. Para um viajante que partirá de casa amanhã, não importa se o cobertor é fino, se a decoração é luxuosa, ou se o papel de parede é simples, é porque partirão amanhã.
Porém, os errantes são diferentes. Se alguém considera esta terra seu lar e pensa nela como sua morada eterna, tudo se torna uma fonte de reclamação. A casa dessa pessoa é melhor que a minha. A posição dessa pessoa é melhor que a minha. Já que sempre fazem comparações, não conseguem ter sucesso fisicamente nem em sua fé. Portanto, devemos ter uma fé otimista. A aurora e a manhã não vêm depois que a noite passa. Depois que o inverno frio passa, a primavera calorosa não retorna? Vendo forsythias, flores de cerejeira e flores de primavera florescendo por toda parte, pensamos: uau, nevou outro dia e ainda assim a primavera já chegou de novo. Irmãos e irmãs, nada em nossa vida dura para sempre. Nossa vida nesta terra é limitada. Não é eterna nem duradoura. Aqueles que veem seu tempo nesta terra como o de um viajante não têm como reclamar de nada. Não há necessidade de reclamar só porque o papel de parede está desgastado. Amanhã de manhã, depois de apenas uma noite de sono, ele terá que sair de casa. Aquele não é o lugar onde viverá para sempre, é? Aqueles que reclamam e murmuram pensam apenas nas dificuldades que estão na sua frente. Tenho que lidar com essa situação difícil de novo? Porém, o comerciante otimista não pensava assim. Se eu conseguir subir essa colina que todos acham difícil, com certeza as pessoas daquela vila comprarão todos os meus produtos. Irmãos e irmãs, se subirmos a colina com essa mentalidade, então, definitivamente, não será uma colina difícil. Hoje, vamos manter isso em mente. Durante o tempo da igreja primitiva, que tipo de fé os apóstolos tinham que os permitia superar os desafios em suas vidas? Mesmo quando o apóstolo Paulo recebeu 5 vezes os 40 açoites menos um, ele creu que a coroa da vida seria dada a ele. Portanto, não devemos apenas ler sobre os exemplos vivos dos santos da igreja primitiva que correram sua carreira com zelo, mas devemos entender profundamente que eles realmente viveram esse tipo de vida. Vocês e eu certamente devemos nos esforçar para seguir os passos deles. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Aqueles que vivem segundo a carne veem esta terra como sua morada eterna. Eles não veem suas vidas na terra da mesma perspectiva dos estrangeiros mencionados na Bíblia. Vamos ver Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Estamos agora nos dedicando ao ensinamento de viver uma vida espiritual. Porém, às vezes, quando aqueles que vivem uma vida espiritual agem de maneira mundana, veem, observam e interpretam todas as circunstâncias ao redor por essa perspectiva, a destruição é inevitável. Vamos ver o versículo 5 de novo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para o quê? A morte. Aqueles que seguem esse caminho acabarão com nada além da morte. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é... O que trará o pendor da carne? Essa é uma ação que nos leva a ser inimigos de Deus. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Falta uma palavra antes de agradar. É nunca.
Essas pessoas nunca podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sejam os santos ou os ministros pastorais que trabalham na linha de frente, definitivamente há colinas, obstáculos e fatores que tornam as coisas difíceis para nós. Quando enfrentamos esses desafios, não devemos reclamar. Quando chegaremos lá, devemos focar no brilhante futuro que nos espera. Algumas pessoas seguem o caminho com a alegria de antecipar os tesouros do céu ao final da jornada, enquanto outras focam no sofrimento presente, gemendo: "Oh, isso é tão difícil, vou morrer." No final, esse grupo acabará desistindo, nunca alcançando o topo. É absolutamente impossível alcançar o topo com essa mentalidade. Imagine que um tesouro de imenso valor está lá em cima. Quem não iria querer subir esse monte? Até mesmo aqueles que mal conseguem andar irão voar para lá. Qual exatamente é o poder que nos permite voar? Não é a esperança pelo reino dos céus que a Mãe Celestial nos deu? Embora devamos andar no caminho do Evangelho, mantendo nossos olhos nessa glória, não pensamos: "Oh, não, subir aquela colina com esse calor hoje não vai me fazer suar muito?" Se pensarmos, além daquela colina, várias pessoas estão esperando ansiosamente para serem batizadas. Então, esses passos com certeza não serão difíceis. Vamos continuar olhando o versículo 13 juntos? Capítulo 8, versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, o que devemos partilhar? O sofrimento é algo que todos que seguem a vida de Cristo devem experimentar. Sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, o que os nossos sofrimentos presentes não valem, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Deus quer que tenhamos esse tipo de fé. Ao invés de olhar para as dificuldades que estão diante de nós e pensar: tenho que resolver isso de novo? Como posso carregar esse fardo pesado? Devemos pensar: ao carregar esse fardo pesado e abrir o caminho, posso guiar muitos outros a seguir esse caminho. Então, podemos realmente entender que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Os santos da igreja primitiva propagaram o Evangelho com esse tipo de fé e mentalidade. Paulo foi açoitado com 40 açoites menos um, golpeado com varas, apedrejado, e passou um dia e uma noite no mar aberto. Embora estivesse em uma situação perigosa, nada poderia impedi-lo de proclamar o Evangelho. No que estava pensando? Foi porque ele andou no caminho da fé, esperando pela glória futura. Todos nós nos orgulhamos de ter fé. Mas, em situações que exigem fé, perguntamos: como posso andar nesse caminho de novo? Mesmo que muitos tesouros nos esperem no final. Devemos sempre pensar:
Entre esses dois tipos de pessoas, quais características devemos ter para cumprir a missão do Evangelho confiada a nós? Portanto, aqueles que falham são pessoas que apenas focam nas dificuldades imediatas, desanimando-se até mesmo com as menores dificuldades em qualquer empreendimento, enquanto aqueles que têm sucesso são os que sempre pensam na glória que virá após seu trabalho árduo e esforço. Eu espero que todos da família de Sião não apareçam diante de Deus como fracassados, mas que certamente nos tornemos aqueles que podem ficar com orgulho diante de Deus como vencedores, seja no Evangelho ou em qualquer outra coisa. Vamos analisar brevemente isso na história do apóstolo Paulo. Vamos ver a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes, recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Como podemos ver, na vida do apóstolo Paulo, houve momentos em que ele sentiu frio, estava nu e até foi rejeitado pelas pessoas enquanto pregava o Evangelho todos os dias. Mas ele constantemente compartilhava a palavra da vida de Deus com elas. Porque receber a palavra da vida significa que seus pecados serão perdoados e, em vez do inferno, receberão o eterno reino dos céus. A felicidade de conceder o reino dos céus a cada pessoa era considerada um grande tesouro para Paulo. Na cozinha, as esposas dos ministros pastorais preparam deliciosas refeições todos os sábados, sempre prontas para os membros. Eu sei que é necessário um tremendo esforço. Quando o clima está quente, ficar ao lado de um fogão é especialmente desafiador. Porém, ao final de todos esses esforços, nossa família celestial perdida retornará aos braços do Pai e da Mãe, com a crença de que no dia em que o Evangelho for concluído na terra, todos nós seremos transformados à semelhança espiritual de Deus e voltaremos ao nosso lar celestial. Tanto os ministros pastorais, quanto suas esposas, estão trabalhando diligentemente, cada um subindo seus próprios montes e altas montanhas, continuando sua ascensão. Por causa das bênçãos prometidas por Deus no final da ascensão, Paulo suportou ser açoitado com 40 açoites menos 5 vezes, e mesmo estando com frio, nu e com fome, ele nunca deixou de pregar o Evangelho. O que Paulo disse ao final? Agora eu terminei o que eu tinha que fazer. Eu completei o meu dever e papel nesta terra. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Isso foi o que Deus prometeu. Eu vi e tenho corrido diligentemente em direção a ela desde então. Quão imenso e incrível é o poder de Deus? Deus criou os céus e a terra com sua palavra.
as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento, e tudo o que neles há. Porém, ainda há muitas áreas e aspectos que a ciência não descobriu. É realmente profundo e misterioso. Deus, aquele que realizou esses milagres, chama os corações da humanidade para que se voltem para Ele. É uma tarefa extremamente fácil do ponto de vista de Deus. Porém, de nossa perspectiva, achamos essa tarefa difícil e desafiadora. Toda nossa família em Sião deve ansiar pelo glorioso futuro concedido por Deus. Não vamos pensar, como posso vencer essa montanha e focar apenas na dor do momento. Devemos sempre focar na glória e nas bênçãos que virão como resultado de vencê-la. Assim como Paulo, Pedro e todos os santos da igreja primitiva. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, está escrito que eles tinham uma fé da qual o mundo não era digno. A fé deles não estava focada somente nas dificuldades diante deles. Em suas vidas diárias, eles sempre mantiveram a esperança pelas bênçãos e glória a serem recebidas após vencê-las, junto com a promessa de Deus, que é mais preciosa do que diamantes. Está escrito que Deus sempre se agradou dessas pessoas. Esse é o caminho da fé que agrada ao pai e à mãe. Mesmo agora, há muitos membros que estão trilhando diligentemente esse caminho. No entanto, todos nós devemos nos renovar para abraçar uma fé cheia de positividade. Vamos para Hebreus, capítulo 11. Vejamos o verso 6. De fato, sem fé é. Como é sem fé? É absolutamente impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Se nos disserem nesta época, construa uma arca para sua salvação, o que faremos? Começaríamos a construí-la imediatamente, dizendo, Amém. Em nossa vida de fé, devemos dizer Amém e seguir, não importa quais dificuldades surjam. Porém, se a situação de Noé, que apenas experimentamos através dos escritos, fosse realmente ordenada a nós, a diferença seria enorme. Poderia haver muitos membros que considerariam isso difícil. Pensamentos ansiosos como eu poderia fazer tudo isso? Poderiam surgir. Isso é o que os 10 espiões pensaram. Como poderíamos capturar a impenetrável fortaleza de Jericó diante de nós, com as forças inexperientes de Israel? Com base no que observaram, eles sentiram que era totalmente impossível. Eles esqueceram todas as promessas de Deus. Deus nos prometeu o reino dos céus. Não sejamos aqueles que apenas focam nas dificuldades diante de nós e evitam todo o resto. Por trás dessa tarefa, há uma promessa feita pelo nosso pai e pela nossa mãe. Eles estão aqui para nos ajudar em todas as coisas. Já que Deus prometeu nos ajudar até o fim dos tempos, Deus nos evitaria ou fugiria? Mesmo apenas vendo o que está escrito sobre Noé na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, podemos ver que se as pessoas da época de Noé tivessem ouvido, construam uma arca, dificilmente alguma delas teria obedecido de bom grado. Já que não havia ninguém com uma fé como a de Noé, Deus não fez esse pedido especificamente a Noé? Vamos continuar no capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés escolheu ser maltratado por pouco tempo porque sabia que Deus daria a terra de Canaã, que manava leite e mel.
Como ele tinha fé que Deus daria certamente a terra ao seu povo, ele encontrou mais alegria em sofrer com eles do que em desfrutar os prazeres pecaminosos da família real do Egito. Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava. O que ele estava contemplando? O galardão. Devemos manter a esperança de que, ao subirmos aquele monte, infinitas bênçãos se revelarão diante de nós e receberemos tesouros indescritíveis. No fim, devemos nos tornar aqueles que podem realizar a missão do Evangelho, com fé, para prever tais coisas. Não há evangelho que possa salvar o mundo além do nosso. Por isso, quem deve realizar essa obra? É a obra que nós devemos realizar. Não há por que lamentar a obra que devemos realizar e temer pensando: como podemos conseguir isso? Quando vocês receberam a verdade, talvez houvesse apenas uma ou duas pessoas trilhando esse caminho. Porém, logo depois, mais pessoas começam a trilhar esse caminho. Deus os mandou. As tarefas confiadas a nós, hoje podem parecer uma colina um pouco mais íngreme quando comparadas às dos outros no mundo. Porém, mesmo que eles subam o monte deles, é um lugar de onde não ganham nada. Mas sobre o nosso monte, o que acontece quando o atravessamos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana imaginou o mundo que Deus preparou para nós. Verdadeiramente, sua alegria será eterna e perpétua. Esse mundo não foi prometido e concedido a nós? Durante a jornada de 40 anos no deserto, por que todos os 600.000 homens israelitas que murmuraram junto com os 10 espiões pereceram no final? Foi porque eles se esqueceram da promessa de Deus sobre Canaã. Vamos nos lembrar. A mãe sempre diz: não temos esperança no reino dos céus? O reino dos céus não está nos esperando? Sempre que ela nos dá essas palavras, elas ficam profundamente gravadas em meu coração. Quando pensamos no céu, as coisas da terra não são nada. O tempo passa, quer comamos um pouco mais ou um pouco menos. Vamos continuar examinando as palavras dadas em Hebreus, capítulo 11. No capítulo 11, verso 32, está escrito: E que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o que o mundo não era digno. De onde veio a fé deles? Se eles tivessem olhado apenas para este mundo, esse tipo de fé nunca teria sido encontrada neles. Eles tinham essa fé, porque viram o valioso tesouro do reino dos céus que Deus estava preparando além do monte. Embora o caminho para cima seja realmente íngreme, não é nada difícil ou assustador, porque nossa esperança está lá. Não importa o que encontremos,
Em vez de andar pelo caminho da fé com reclamações constantes, como o comerciante murmurador que contei antes, espero que possamos subir o monte como se fosse nada, sempre mantendo nossos olhos na glória que Deus preparou para nós. Tudo o que vocês fazem é verdadeiramente abençoado. Vocês estão salvando o mundo e transformando as trevas em luz. Aqueles que realizam essa grande e importante obra não precisam reclamar. Certamente haverá colinas, pedras de tropeço e obstáculos no caminho. Ao invés de nos tornarmos aqueles que sempre murmuram toda vez que encontramos essas situações, vamos agarrar firmemente a promessa de que, depois de suportar todas essas coisas, o Pai e a Mãe nos permitirão reinar para sempre no glorioso mundo, onde não há mais morte, luto ou dor. Essa é a promessa que foi feita a nós. Portanto, vamos fazer deste ano um ano maravilhoso em que todas as Siões possam trazer as alegres notícias da conclusão do Evangelho para a Mãe Celestial Nova Jerusalém. Nós somos filhos de Deus na época do Espírito Santo, recebendo a luz do Espírito Santo, que é 7 vezes mais forte do que a de sua primeira vinda. Mesmo aqueles que receberam apenas 1/7 dos dons e do poder do Espírito Santo tinham uma fé tão linda que o mundo não era digno dela. E se eles disserem a nós, vocês receberam tantas bênçãos e graça, mas por que seus pensamentos são tão superficiais e fechados? Não deveríamos evitar ouvir isso? A dor é momentânea, mas sempre que pensamos no mundo vindouro, ficamos muito felizes e extasiados. Espero que com essa fé, nos tornemos filhos de Sião excepcionais que realmente trazem alegria ao Pai Celestial e orgulho à Mãe Celestial. Com isso, gostaria de concluir o sermão. Obrigado.